Lucas 16, do versículo 15 ao 25, diz: E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E aqui eu quero que vocês tenham atenção a partir desse texto. Também a gente vai bem pausadamente para que fique bem esclarecido o nosso posicionamento em relação ao que nós vamos tratar. Vamos lá. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Vamos lá, irmãos, preste atenção. Esses tempos de quarentena, esses tempos de isolamento, de pandemia, já há um tempo nós temos, já vem mostrando quem realmente nós somos, em quem realmente as pessoas são. Eu não sei se você já parou para perceber, você posta alguma coisa e você sempre acha que as pessoas não te acompanham, mas quando você toca em algo que fere a pessoa, em que ela não concorda, ela rapidamente se manifesta. E às vezes ela nem é de acompanhar tanto, de se posicionar tanto nas suas postagens. É porque as pessoas estão ali, mas não querem se manifestar. Bem, sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o estado de agora, de como a igreja tem se comportado diante dessa pandemia e a condição que Deus espera de nós. Ok? Irmãos, desde o período da campanha política, em que houve essa polarização em relação da possibilidade de voltar um candidato que representasse as famílias tradicionais de direita e a ala da esquerda, as coisas estão muito acirradas e elas continuaram depois da eleição e continuam ainda agora nesse período de pandemia, sempre com o discurso e viés político. E eu quero tratar aqui de uma forma bem crítica e apartidária. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, também não estou aqui para defender a questão da visão da esquerda. É claro que nós sabemos que existem muitos cristãos que são da linha da esquerda, que conseguem enxergar em Jesus Cristo um personagem revolucionário, que cuidava dos pobres, que cuidava da questão social, ainda que a pregação de Cristo não fosse política. É claro que os seus posicionamentos sacudiram o sistema vigente e o sistema político da época. Então é impossível dizer que não haja uma pregação política também de Jesus Cristo frente às injustiças sociais, frente ao império, frente aos doutores da lei, frente aos governantes. Bem, nós temos então as igrejas que vão adotar a questão da ideologia, da teologia da missão integral, que são mais apegadas à linha da esquerda. Nós vamos também ter a questão, analisar as igrejas mais conservadoras que se apegam à linha da direita. Bem, a questão é a seguinte: nós vivemos momentos no Brasil de período militar, tivemos um período da direita no poder, levantou-se a esquerda, na época que o Brizola conclamava e lutava ali contra o Collor.
pedir para que o Collor saísse, depois entrou o Lula, entrou a Dilma caiu, veio o Temer, depois do Temer nós tivemos então aí a eleição e hoje nós estamos aí sobre o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, o que eu tenho visto? A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Por que hoje a igreja evangélica não tem sido um esteio? Por que nós, enquanto igreja, não temos sido um ponto de referência, um farol para iluminar essa nação nesse momento de crise? Porque a igreja está dividida. A igreja está dividida levantando suas bandeiras políticas e partidárias. Bem, de um lado nós temos uma igreja que se lamenta pela eleição de um presidente de direita e que não corresponde às suas expectativas e perspectivas, e de outro lado nós temos também os nossos irmãos em Cristo que apoiaram a eleição do atual presidente e que se engajam até hoje em defendê-lo, e se de um lado nós temos uma igreja que deveria estar orando pelo presidente, orando pela nação, mas que não ora, a verdade aparenta aparenta o desejo de que caia, de que as coisas deem errado, simplesmente para provar que se estava certo. E também de outro lado nós temos um lado da igreja que defende o governo atual como se ele fosse um verdadeiro bezerro de ouro, colocado aí em estado de idolatria. Tudo que o presidente fala sequer é passado por um viés crítico. Será que é? Será que não é? Hoje nós vivemos uma crise mundial, a gente vai falar sobre isso, e é só para pensar, não é possível que o mundo todo esteja equivocado, errado, e que só o nosso presidente esteja certo. Mas também é claro que está acontecendo, pelos bastidores, movimentações políticas de homens que querem prevalecer sobre esse sistema, nesse momento, para que as coisas deem errado. Esses homens não têm compaixão, esses homens não têm misericórdia. Eu não duvido disso. Eu não duvido de que pessoas pensem assim, não, se for para o bem, né, que alguns ou muitos morram, que morram. A humanidade está largada, a humanidade ela está mostrando o que ela é. Às vezes nós pensamos assim, como pode? A gente já está acostumado, irmãos, a ver isso há muito tempo. A gente já está acostumado, desde que nós somos estudantes, a ouvir sobre indústrias farmacêuticas que testam seus remédios, suas drogas no continente africano. E ouvimos isso há pouco tempo também. Nós já estamos acostumados em um país que nós vemos, que nós há tanto tempo nós crescemos com a expressão a indústria da seca, onde a seca no Nordeste sempre foi uma fonte de renda para políticos corruptos, não se importando com as pessoas que ali residem, não se importando com as pessoas que ali moram, não se importando que existem vidas ali. Não, eles não se importam. Eles são cruéis, eles são sem compaixão, eles são sem misericórdia. E tais políticos, sejam eles denominados cristãos ou não, vão dar conta disso no dia do trono. E no dia do juízo, eles vão dar conta disso diante de Deus. Haverá uma cobrança divina em cima destes homens. Então preste atenção. E o que eu quero falar? O que eu tenho visto hoje na internet, essa mensagem é para todos, mas principalmente para você, igreja. Hoje eu tenho visto os cristãos se ofendendo. Eu tirei alguns, inclusive, do meu Facebook. Alguns alunos meus, uma vez uma aluna minha falou assim, professor, o seu Instagram tá lá, eu não sei agora quantos tem, tipo quase 600 seguidores, eu não tenho muito seguidor no Instagram, e as pessoas que eu sigo, 0. Porque o meu intuito ali é só pregar a palavra de Deus. Quem não quiser me seguir, eu basicamente quase não vou postar nada na minha vida mais relacionado a coisas do reino de Deus. Então eu dou liberdade para que as pessoas realmente também não me sigam, e nem vou ficar conclamando nada a respeito dessa questão. Bem, a questão, irmãos, é a seguinte: as pessoas estão se ofendendo, nossos irmãos em Cristo estão se degladiando, e quando eu falo de ofensa, não é ofensa velada, é uma ofensa literal, onde chamam de ignorante,
de burros, comparam a animais. Quando postam mensagens assim, olha a foto de quem votou no Bolsonaro e coloca a foto de um burro. Olha a foto de quem votou no Haddad e coloca a foto de um burro. E a gente esquece que existiram irmãos em Cristo nosso que, enganadamente ou não, votaram no Bolsonaro e que, enganadamente ou não, votaram no Haddad ou no Daciolo ou em outro político. A Bíblia nos alerta: maldito o homem que confia no outro homem. Qual é a garantia que a gente vai ter que o Bolsonaro não vai nos decepcionar? A Bíblia diz: aqueles os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a minha palavra de exortação aqui para a sua vida. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Minha palavra aqui não é contra o Bolsonaro, minha palavra aqui não é de viés político, mas de conclamar a igreja, de conclamar você a nos voltarmos para a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a Ele que nós devemos recorrer. É ao Senhor que nós devemos temer. É no Senhor em que nós devemos colocar a nossa confiança. Mas a igreja hoje abraçou a causa humana ao ponto de que o reino se dividiu. E às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, mas o reino sempre não teve suas questões, suas lutas teológicas. É claro que sempre teve. Como a gente milita muito contra a questão da teologia da prosperidade, do curandeirismo, da confissão positiva, isso sempre haverá, porque isso aí é uma luta em prol da pregação genuína do Evangelho. Mas o que nós estamos falando aqui é em prol, não a respeito de uma questão teológica, mas a respeito do posicionamento da igreja. Porque para muitos cristãos, o Haddad, o PT, o Daciolo, o Bolsonaro era referência. Para outros, outros candidatos eram referência. Só que a questão não é essa. A questão é que o Senhor nos levantou. O Senhor levantou a sua igreja para que a igreja seja a referência desse mundo. Para que nós sejamos a referência desse mundo. Para que nós sejamos a luz para um mundo que está em trevas. Somos nós. Os políticos devem olhar para nós, a população, a sociedade deve olhar para nós e enxergar um farol em meio à escuridão. A palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A igreja do Senhor Jesus Cristo devia ser aquela que consegue caminhar nas trevas sem medo de cair e sem medo de tropeçar, porque existem luz nos seus pés, existe luz na sua caminhada, e essa luz só pode emanar da palavra de Deus e de nenhum homem e de nenhuma outra pessoa. Bem, eu quero falar a respeito dessa luta que está travada hoje nas redes sociais, dessa bipolarização entre cristãos de direita e cristãos de esquerda, entre cristãos pró-governo e cristãos contra governo, e que hoje vivemos esse momento de pandemia e que isso é muito usado. Quando eu coloquei esse título aqui, você vê que é um homem ajoelhado ali com seu filho. Essa foto fui eu que tirei, eu busquei lá no meu Facebook, quando nós estivemos ali em grupo em Israel, e esse homem que está abraçado com o seu filho debruçado no túmulo do rei Davi, orando, fazendo as suas orações, e a gente vai falar um pouco sobre esse posicionamento religioso. Amém? Isaías 58, versículo do 3 ao 7, vai dizendo: por que julga... Só um momento. Isaías 58, do 13 ao 14, diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Bem, quando nós estivemos lá em Israel, o que foi que eu assisti lá? Nós estivemos lá e até eu tinha uma dúvida. Eu vou falar muito sobre a minha estadia ali em Israel. Eu tive uma dúvida
eu fiquei curioso, eu fiquei doido para que chegasse o dia do sábado, porque eu queria ver como que aqueles judeus realmente se comportavam no dia do sábado. A sexta-feira, essa minha ansiedade, essa minha curiosidade ficou aguçada até que chegou o sábado. E foi no sábado, quando eu entrei ali em Israel dentro de um elevador, que eu vi um botão aceso. E que eu vi que aquele elevador não tinha maquinista. E que eu vi que naquele botão estava escrito sábado, claro que estava em hebraico. Um botão acionado para que o elevador pudesse ficar mais tempo aberto, com as portas abertas em cada andar, e que ele pudesse parar em todos os andares e sozinho, sem o auxílio de nenhum operador. Acho que eu falei maquinista é de trem, né? Nenhum operador. Eu falei, caramba, como eles levam a sério a questão do sábado. Foi no sábado que nós vimos os hotéis com os seus restaurantes, seus refeitórios, lotados, abarrotados de famílias. Porque as famílias judias não cozinham, não fazem suas refeições, a grande parte delas. E os restaurantes estavam lotados. Eu pude perceber também que no sábado, as famílias de judeus que estavam ali, levantava-se o principal da família, ele começava a ler a Torá, e todos na mesa ficavam de pé. As crianças vinham até a sua família, paravam. Aqueles que estavam com o quipá, aqueles que não eram muito religiosos, pegavam o guardanapo da mesa e colocavam sobre a sua cabeça. O significado do quipá para a cultura judaica é mostrar que, por maior que o homem seja, ele sempre estará limitado e sempre haverá alguém acima dele. Bem, eu fiquei emocionado. Eu fiquei muito emocionado com o rigor do ritual religioso daqueles homens diante de uma ordenança de Deus. Mas eu também fiquei pasmo com a ignorância daqueles homens. Porque aqueles homens que estavam ali, naqueles restaurantes, bebendo vinho, comendo pão, levando à risca aquele momento religioso, muitos daqueles homens eram os mesmos que estavam, depois dos jantares, na rua, do lado de fora, alcoolizados, trocando a perna, se ofendendo, alguns brigando. Compreendem? Compreendem como o rigor religioso, fora da perspectiva de Deus, não tem valor algum diante de Deus? E é isso que Isaías vai dizer: olha, se guardares o sábado, não pela tua própria vontade, nem para falar as tuas próprias palavras. E eu lembro que eu perguntei antes, um amigo nosso estava conosco, o professor do nosso seminário, eu falei, mas e os cozinheiros? E as pessoas, e a copeira? E o porteiro? E o porteiro, eles podem trabalhar? Aí ele falou assim, não, nesse momento aí eles usam muito a mão de obra da Índia, muçulmana, brasileiros, de outras nações. Então, veja que aquilo que eles guardam para si não é aquilo que eles desejam para os outros. Compreende? Eles se julgam melhor, eles se julgam até hoje como um povo que pode ter mais direito e mais acesso àquilo que Deus espera de nós. Eu quero trazer essa comparação para os nossos dias de hoje, lembrando que a gente não vai fazer nenhum tratado aqui político nem bipolarizado. Mas, por exemplo, nós vamos falar sobre hipocrisia. Por um lado, nós temos pessoas que estão ofendendo as outras pessoas em relação à quarentena, dizendo que as pessoas têm que estar reclusas, mas de outro lado, nós também estamos vendo pessoas que estão tirando a sua vida por não saber como pagar as suas contas, como honrar os seus compromissos. Nós estamos vendo pessoas desesperadas. Nós estamos vendo lojas, empresas falindo. Eu moro em um condomínio. Eu posso estar recluso aqui na minha casa, mas eu estou recluso na minha casa falando mal daquele que quer trabalhar, mas com a mordomia e com o conforto de um condomínio que tem um porteiro que está lá na rua nesse momento. Eu estou no momento recluso na minha casa, falando sobre quarentena, falando sobre reclusão, bem, com o meu ventre alimentado por causa de um padeiro que está na padaria trabalhando nesse momento. E às vezes muitas pessoas podem falar assim, mas isso aí é serviço essencial. Bem, será que é?
Será que é tão essencial assim você comer o seu pão francês quentinho de manhã, quando no teu armário tem biscoito, mas você não quer comer biscoito, você quer comer pão francês? Será que é essencial? Bem, por exemplo, talvez as pessoas estejam reclusas na sua casa, né? Com o apoio da internet, como muitos de vocês estão me assistindo aqui agora, como muitos assistirão depois, com o apoio da televisão, mas será que é serviço essencial, caso a sua internet caia, a sua TV fique fora do ar, que você ligue para a operadora da sua provedora de internet ou de televisão e que você faça um técnico de televisão, um técnico dessa empresa ir até a sua casa? Se expor ao perigo? Será que ele merece? Será que ele é menos merecedor do que você? A gente precisa pensar nisso. Será que é tão essencial o serviço na internet na minha casa? Não, mas eu preciso me comunicar. E as pessoas que não se comunicam? E as pessoas que nesse momento estão encerrando seus contratos de televisão a cabo, estão encerrando seus contratos de operadora telefônica porque não podem pagar? Porque não podem pagar. Sandro, você está sendo leviano, você está apoiando que as pessoas estão indo para a rua. Não, eu estou sendo cauteloso e tentando analisar a questão da forma como ela deve ser analisada. Se você consegue se resguardar, amém. Mas o problema é que muitas vezes o meu resguardo coloca pessoas em condições de perigo. O meu resguardo de não querer sair de casa, compreende? Coloca, por exemplo, em perigo a vida do motoboy, do iFood, porque naquele momento eu não quero fazer comida para mim e eu ligo para o iFood e peço um hambúrguer e peço um lanche, mas ele pode estar trabalhando, só que eu quero estar no conforto do meu lar, e que é um direito seu. O que a gente precisa analisar aqui é tratar os nossos irmãos com um devido respeito e entender que esse é um momento muito complexo. E ele é tão complexo de ser analisado que nós, enquanto igrejas, nós devemos ter uma lente de análise para esse momento, e essa lente não é a lente de visão de esquerda nem visão de direita. Essa lente precisa ser o amor de Cristo, precisa ser as misericórdias do Senhor, que olha para cada pessoa na sua individualidade. Só que nós queremos olhar para todos de uma forma homogênea, e nós não somos iguais, as nossas demandas não são iguais. Existem pessoas que conseguem entrar em momentos de reclusão, existem pessoas que não podem, que precisam trabalhar. Bem, Isaías 58, do 3 ao 7, vai dizer, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Contenda e debate jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo desse saco de cinza? Chamarias tu isto jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Qual é o papel que Deus espera de nós? Qual é o posicionamento que Deus espera de nós? É um serviço religioso, como aqueles judeus ortodoxos fazem? É um posicionamento religioso também de querer brigar? Não, eu tenho que estar na igreja, eu quero ir para a igreja, temos que abrir as portas. A gente tem visto aí pessoas ofendendo também as igrejas que fecharam. A minha igreja fechou. Nós fechamos, a gente nem esperou nenhuma determinação. Nós, em respeito aos idosos, às pessoas que estão ali, resolvemos fechar sim. Não, isso aí é ser uma igreja fraca. Será que é isso que Deus espera de nós? Querer estar na igreja? E talvez continuar a ser uma igreja que não olha para os pobres? E continuar a ser uma igreja que não se preocupa com as viúvas? E continuar a ser uma igreja que não se preocupa com aqueles que têm fome? E continuar a ser uma igreja que não se preocupa com aqueles que não têm o que vestir? Porque muitas igrejas são assim.
O que eu quero trazer de pergunta para nós hoje você tem usado as suas redes sociais para ligar para as pessoas, para entrar em contato com as pessoas? Olha, você está precisando de alguma coisa? Olha, está faltando algo na sua casa? Você que é pastor, você que é líder de jovem, você que é líder de homens, você que é líder de mulheres, você que é líder de um departamento, você já pegou o teu telefone para ligar para os seus liderados para saber se está faltando alguma coisa? Porque é esse o serviço religioso que Deus espera de nós. Porque é este o serviço que Deus espera da sua igreja, que cuidemos que cuidemos de uns aos outros, que nos cuidemos, que vivamos como família. Mateus 23 e 24 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, condutora de cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. A questão é que quando eu me proponho a criticar uma pessoa que realmente precisa trabalhar, eu não estou falando daquele que quer ir para a rua para bater perna, para ficar tagarelando. Eu tenho a minha postura crítica que pessoas foram para a manifestação em prol Bolsonaro, em prol presidente, estão errados. Estão ali para espalhar um vírus. Estão colocando Bolsonaro como bezerro de ouro. Estão errados. Estão errados. Esse não é o momento. Esse não é o momento de ir para a rua, ficar se abraçando. Não, não é o momento. Seja você de direita ou seja você de esquerda. Esse não é o momento para isso. Pessoas estão adoecendo. Pessoas estão morrendo. Eu estive segunda-feira fazendo um sepultamento. Eu vi filas de carro esperando vaga para colocar os caixões dentro dos cemitérios. Os cartórios estão com filas de óbitos que eles não estão dando conta. Essa semana eu perdi um professor meu por causa do vírus do Covid. O vírus está aí. É leviano eu me posicionar dizendo que isso é brincadeira. Nós estamos lutando contra algo que não se pode ver e que está levando as pessoas. Eu falo assim com as pessoas, eu sei que existe muita manipulação, já passamos esse ponto aqui, mas será que a gente acha que um vírus... E não adianta falar, o H1N1 matou, a dengue matou, a questão não é essa. A questão é a potencialidade do contágio desse vírus, da sua velocidade. Será que quando eu critico as pessoas que querem trabalhar, ou eu critico as pessoas que querem ter o direito de ficar na sua casa, será que eu não estou coando o mosquito e engolindo o camelo? Quando nós estivemos ali em Israel, nós visitamos o jardim do túmulo, onde Jesus Cristo foi sepultado. E ali tinha um lagar. E nós conversamos com um dos cuidadores do jardim ali, que é cuidado pela igreja de Antioquia, um brasileiro. Acho que é Seu Antônio, o nome dele. E ele falou assim, isso aqui é um lagar, onde as pessoas pisavam a uva e faziam vinho. E ele ministrou uma palavra muito interessante para nós. Ele diz, olha, a palavra diz assim, vocês coam a mosca e deixam passar os camelos. O que isso significa? Porque na cultura judaica, a mosca é um animal imundo, como também o camelo também é. Só que eles ficavam ali pisando a uva e aquele cheiro doce atraía os mosquitos e os insetos caíam naquela uva pisada e eles ficavam coando as moscas, coando os mosquitos. Mas o trânsito de camelos carregando os tonéis de vinhos era grande. E o camelo também era imundo. Não era só a mosca que era imunda. O camelo também é considerado imundo pela cultura judaica. Mas como aquele camelo trazia condições financeiras para o transporte daquele vinho, então o camelo era bem-vindo ali onde era produzido o suco de uva, mas a mosca não. Ora, a lei versava tanto sobre a mosca quanto sobre o camelo. Os dois eram considerados imundos pelo fato da questão da pata rachada. Compreende? Então, quando a gente leu aquele texto, quando eu guardar o sábado, quando eu fizer o meu culto ao Senhor, quando eu apresentar a minha vida não segundo os meus preceitos, mas segundo a palavra de Deus. Mateus 9:11 vai dizer, quando os fariseus viram isto, perguntaram aos discípulos, por que ele ceia com o vosso mestre? Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, responde, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide, aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Será que nós talvez não estejamos nos colocando
numa condição de que a nossa vida é mais valiosa do que o porteiro do meu condomínio, do que o padeiro, do que o policial, do que o bombeiro, do que o enfermeiro, do que o médico? Será que a nossa vida ela é mais preciosa? Será que nós temos mais direito a nos guardar? Será que nós valemos mais diante de Deus? Você lembra daquele episódio em que Jesus Cristo vai ao templo e ali perto do templo havia o tanque de Betesda, onde aquele paralítico estava esperando há muitos anos para ser curado? Nós estivemos lá. Algo interessante. A esplanada e o templo, claro que o templo não está mais de pé, mas a esplanada onde ficava o templo e hoje onde está o Homem da Rocha, estava de um lado. Você andava bem distante do templo, ficava ali o tanque de Betesda. Olha, quando eu fui para Israel, eu achei que eu ia ver rastros de Jesus Cristo em tudo quanto é canto. Eu ia esbarrar com a memória de Jesus Cristo. Eu ia me emocionar a cada esquina que eu virasse. Eu ia falar assim, meu Deus, Jesus, meu Deus, Jesus. E os dias foram passando e eu não via nada de Jesus ali. Eu não via nada que me lembrasse Jesus. O Gólgota hoje, o monte onde Jesus Cristo foi crucificado, é um terreno baldio atrás de uma rodoviária que fede a mijo. É um terreno abandonado, cheio de lixo. Sabe, o Monte Caveira? Está lá. O tanque de Siloé, onde Jesus Cristo pediu que aquele cego lavasse suas vistas, estava com um monte de entulho. O tanque de Betesda está abandonado lá. Não há nada referente a Cristo que seja valorizado pelo sistema religioso judeu. Não há nada. Não há nada. E por que não há? Porque quando eu tenho um sistema hipócrita religioso e eu tenho alguém que vai fazer frente a esse sistema, eu preciso sufocar. Eles não fazem nenhuma questão de fazer lembrança de alguém que um dia questionou o seu posicionamento religioso. E aí então eu entendi. Eu entendi por que o tanque de Betesda era tão longe do templo. Por que o tanque de Betesda era tão distante daquele lugar onde as pessoas prestavam culto e ofereciam os seus sacrifícios. Porque ali estavam os leprosos, ali estavam os doentes, ali estavam os pobres, ali estavam os enfermos, ali estavam todos aqueles em que o sistema religioso não queria perto, em que o sistema religioso não queria dentro do seu culto, em que o sistema religioso considerava que seriam pessoas que não eram bem-vindas ali. E aí cria-se no imaginário do povo judeu um tanque onde desce um anjo, onde as pessoas são curadas. E todos os doentes vão para lá à espera de uma cura, quando na verdade a única intenção é que aquelas pessoas ficassem longe do sistema religioso. Sabe aquela sensação ruim quando você está na igreja e senta um mendigo do teu lado? Sabe você presenciar uma igreja não permitindo que um mendigo entre? Você não tem noção do que é olhar para a Índia hoje, ver aquela pobreza e aquela idolatria, e você ter a informação de que um dia Mahatma Gandhi tentou entrar numa igreja batista e ele foi impedido de entrar por um diácono. Impedido. E aquele homem disse assim, não, essa igreja é só para ingleses, não é para indianos. E aí Mahatma Gandhi vai dizer, o cristianismo seria perfeito se os cristãos vivessem como Cristo deles viveu. Veja que peso, eu não consigo nem imaginar como é que esse diácono vai se apresentar diante de Deus. Quantas pessoas na Índia se perderam, e a gente para pensar, e se Gandhi tivesse convertido naquela noite? Bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se Jesus Cristo voltasse num domingo à noite, onde ele estaria? Ele visitaria a sua igreja? Ou estaria nas ruas, perto de um drogado, das prostitutas, de travestis, em cracolândias, onde pessoas se drogam? Aonde ele iria? Porque no templo, a gente tinha o templo e a gente tinha o tanque de Betesda, onde os leprosos, onde os impuros, onde os enfermos estavam, e foi para lá que Jesus foi. Jesus não foi em direção ao templo, em que outro momento ele vai dizer que era a casa do seu pai. Ele foi em direção àqueles que precisavam. O meu questionamento é, se Jesus Cristo voltasse hoje, para onde ele iria? Ele iria para a nossa casa, onde nós estamos guardados na nossa quarentena, ou talvez ele pararia para bater papo com um policial na rua, com uma pessoa de rua,
com o enfermeiro, com o médico que está na luta, para onde Jesus Cristo iria nesse momento? Para onde? Porque ele não veio para os sãos. Ele veio, foi para os doentes, e a gente vai parar com essa nossa hipocrisia. Quando na verdade a gente deveria falar assim: graças a Deus eu posso me resguardar na minha casa. Senhor, tenha misericórdia daquele que precisa trabalhar, daquele que depende desse pão, daquele que se não tiver dinheiro ele não vai ter nem o que comer. A gente precisa parar com essa hipocrisia de abraçar o sistema religioso, de abraçar sistemas mundanos, de abraçar a minha própria ideia política, de abraçar o meu próprio pensamento e dizer que essa é a vontade de Deus, e não é. E não é, e a gente vai falar sobre a vontade de Deus nesse momento. A questão, meu irmão, é que nós estamos vivendo um momento muito complicado. É muito complicado para a gente ver cristãos se ofendendo e tratando a questão de uma maneira tão simplista. Não, tem que se resguardar, tem que se isolar. Não, tem que ir para a rua. Que isso? O mundo todo está em alarde e você acha que você tem a solução, que o seu posicionamento é o correto. Provérbios 16, 19 e 20 vai dizer: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha o que o Provérbios está dizendo. Aquele que olha para um assunto com prudência, esse vai achar o bem. Aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, talvez para você haja a possibilidade de estar na sua casa, guardado, mas talvez para um pai de família, ele olha para aquela situação e ele acha prudente ir trabalhar, porque senão seu filho não vai ter o que comer. Eu conheço homens que têm condição de parar, porque tinham reservas. Essa semana eu vi uma senhora trabalhando de Uber, e o que ela fez? Ela colocou um plástico atrás do banco dela e do carona para isolar as pessoas que entram no carro dela, e ela só carrega as pessoas atrás, porque com certeza aquela mulher olhou prudentemente para o assunto da sua casa e ela falou assim: não, eu preciso trabalhar, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso descansar no Senhor e confiar e saber que a minha vida está nas mãos dele. Bem, mas se você não precisa, olha, fique na sua casa. Se você tem um momento agora aí na sua vida em que você tem condição de estar parado, de não trabalhar, cuide daqueles que precisam. Ligue para aqueles que neste momento estão desesperados. Provérbios 14, versículo 23 vai dizer: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. É muito fácil eu ficar atrás de um computador, destilando o meu ódio, destilando o meu rancor e as minhas ofensas, quando muitas pessoas estão perdendo o seu trabalho e estão encaminhando aceleradamente à pobreza. Bem, meus irmãos, caminhando para o final. Pastor, qual é o posicionamento da igreja? Pregar que deve trabalhar? Ou pregar que deve ficar em casa? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. A gente precisa pregar a realidade. Pastor, mas a realidade é o vírus. Pastor, você não vê a realidade? Pessoas estão morrendo por causa do vírus. Outros vão dizer: pastor, não. A realidade é a condição econômica do nosso país. Você não vê, o país está quebrando. Não. Não são essas duas realidades. Não são essas duas realidades. Eu nesse momento estou olhando para a câmera. Se o assunto que a gente conversa aqui é a sala, aqui na sala eu sei que existem muitas coisas, mas qual é o meu ponto de vista? Para onde eu estou olhando? Para a câmera. E a gente está nessa sala. Você olhando para mim, você está vendo a televisão e essa estante. Amém? E qual é o assunto? A sala. Mas você vê algo que eu não consigo ver. Isso se chama ponto de vista. O problema é que todo ponto de vista traz consigo um ponto de cegueira. Quando eu olho segundo o meu ponto de vista, outros pontos eu não consigo ver. Quem é que consegue ver o todo então? Quem enxerga de cima. Quem olha do alto.
E quem está no alto nesse momento? Senão o nosso Deus, a qual nós devemos elevar os nossos olhos para que Ele nos enxergue e nos dê a real orientação. E Ele nos deu. A realidade que nós devemos pregar não é a realidade econômica e nem a realidade da saúde pública, não. A realidade que a igreja precisa pregar nesse momento é uma realidade mais elevada. A questão que a igreja deve pregar agora não é se o homem deve se proteger, deve cuidar da sua finança para que a sua empresa não venha à ruína. A pregação da igreja deve ser que o homem cuide da sua alma, para que a sua alma não venha à ruína. A pregação da igreja nesse momento não deve ser para com que o homem se cuide em relação ao vírus. Isso aí quem prega é médico. A pregação da igreja é uma pregação mais elevada e, na verdade, ela deve pregar em não apenas como se proteger do vírus, mas como se proteger da ira de Deus que está se revelando nesta terra. Nós estamos diante da revelação progressiva da ira de Deus contra a terra, contra o homem. Deus está vindo em nossa direção acertar a conta com o pecado e com o pecador. E a gente está brincando no Facebook. Olha como é que eu vou ser mais velho. Olha como é que é minha foto mais velha. Olha como é que é meu futuro marido. Deus está vindo em nossa direção acertar conta com o homem que o ofendeu e que se desviou. E nós estamos brincando de internet. Nós estamos brincando de pessoas de agentes de saúde pública. Nós estamos brincando de pessoas que são economistas. Nós estamos brincando de pessoas que têm uma palavra de verdade, quando na verdade a verdade é essa. Deus está vindo em nossa direção acertar a conta conosco. Acertar as contas com a igreja. Com o que a igreja tem feito com a sua palavra. Com o que a igreja tem feito com o seu santo evangelho. Como que a igreja se comportou diante da sua santidade, da sua onipotência, da sua onipresença, diante da sua justiça. Como a igreja tratou os pobres como misericordiosos. Deus está vindo em nossa direção. E essa verdade deveria te fazer tremer. Deveria fazer você tremer aí na sua casa nesse momento. Saber que Deus está às portas, não apenas do universo, mas Ele está às portas do nosso planeta. Ele está às portas da nossa casa. E não será num convite à salvação, e sim será um convite à prestação de contas diante de um trono de justiça. Isso não te faz tremer, meu irmão? Apocalipse 6,17 vai dizer: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá suportar? Quem suportará o dia da ira de Deus? Pandemias e pandemias, gripe aviária, H1N1, gripe suína, corona e outras que virão. Deus está manifestando a sua ira sobre a humanidade. E você está preocupado em falar mal do seu irmão? Porque trabalha ou se não trabalha? Porque se resguarda ou se não resguarda? Levanta os seus olhos, meu irmão, em direção à palavra de Deus, meu irmão. Se atente porque realmente é realidade para as nossas vidas. Lucas 12, versículo 4 vai dizer: eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar alma e o corpo no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esses deveis temer. Dá uma olhada lá na linha do seu Facebook, do seu Instagram, ou de qualquer outra rede social. Dá uma olhada lá e me fala qual foi o último convite ao pecador que você fez. Vai lá agora. E vê qual foi a última mensagem de convite do pecador. Vai lá. As pessoas estão com medo de um vírus que podem matar, tirar a sua vida, que podem matar o seu corpo. Mas não estão temendo um Deus que em sua ira levará as pessoas, os rebeldes, ao inferno. Temem um vírus, mas não temem a Deus. Se engana, meu irmão, quem acha que por causa dessa pandemia pessoas se quebrantarão e virão até o Senhor, se engana. O desejo de servir ao Senhor é fruto de alguém que quer lhe dar a vida e não de alguém que não quer perder a sua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser perder a sua vida, achá-la. É claro que eu não estou falando de displicência, mas se engana quem acha que o medo de morrer traz pessoas ao Senhor.
o que traz pessoas ao Senhor é a compreensão de que nós somos pecadores, de que nós somos devedores diante do Senhor, e que senão uma postura de humilhação diante da sua misericórdia é o que nos coloca aptos a receber a justificação pelo ato de amor do seu Filho Jesus Cristo. Se engana, meu irmão. Romanos 1, 18, eu peço perdão, está muito extenso, mas eu já estou terminando. Romanos 1, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles. Porque o próprio Deus lhe manifestou, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. De tudo. Você pode compreender a existência de Deus por intermédio até de uma flor, por intermédio de uma rosa, por intermédio de um lírio, de um girassol. Sabe? Pensa assim, meu Deus, isso é divino. Como é que uma planta gira em direção ao sol? Meu Deus, isso é divino. Como é que uma planta se rege assim? Meu Deus, isso é divino. Olha a cadeia alimentar, olha o ecossistema. Meu Deus, isso é divino. Como é que os animais estão colocados nos seus devidos lugares? Nós podemos compreender a natureza divina por intermédio de tudo que foi criado. Deus se manifesta até aos mais simples, porque somente olhando para um campo. A Bíblia vai dizer, se Deus cuida do lírio, se Deus veste os lírios do campo, se Deus cuida dos passarinhos, por que não cuidaria de você? Que pregação simples, meu irmão. Que pregação simples e completa em demonstrar o amor de Deus ao homem, o cuidado de Deus. De maneira que tais pessoas são desculpáveis. Ninguém será inocentado diante do Senhor. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, coração insensatos, tomado por trevas, proclamando a si mesmo como sábios. Não, eu não preciso de Deus, eu tenho minha sabedoria. Eu consigo tocar a minha vida, eu consigo tocar. Meu irmão, você viu aí na reportagem a respeito do que está acontecendo com algumas praias, por que já não tem mais gente lá? A natureza por si só se recupera. Tem lugar onde já está aparecendo tartaruga, simplesmente porque o homem não está lá. Veja que o mundo está debaixo do controle de Deus, mas o homem se considera sábio, o homem se considera bambambam, ele é capaz de tocar tudo, quando na verdade a gente vê que a ausência da interferência humana é suficiente para nos demonstrar que o controle de Deus vigora nessa terra. É incrível. Proclamando a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Você que nesse momento está buscando socorro diante de uma imagem, seja de um santo, de uma santa, ou de um animal, ou de um réptil, o que a Bíblia diz é que você perdeu o seu bom senso. Só existe um Deus, e é a esse Deus que nós devemos recorrer. Ah, pastor, mas e orar para a santa? Não. Nenhuma imagem. Nenhuma imagem. Pastor, eu tenho uma imagem, mas eu não adoro. Mas a Bíblia é completa. A Bíblia diz, não adorarás. Pastor, eu não adoro, a Bíblia diz, não se prostrarás. Não, pastor, a Bíblia diz, não terás. A Bíblia diz, não farás. Aquela imagem nem devia existir. Aquela imagem nem devia existir. Pergunte ao sacerdote da sua religião, por que existem imagens ali. E principalmente quando o seu sacerdote disser para você que o Deus que ele cultua é o mesmo Deus da Bíblia. Pergunte a ele, por que então a sua religião tem imagens de pedra, de pau ou de qualquer outra substância? Porque o Deus dessa Bíblia vai dizer, não adore, não se prostre, não cultue, não tenha, não faça. Pergunte ao seu sacerdote. Pergunte. E se ele não tem resposta para você, eu vou te dizer. Ele realmente não tem resposta. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado.
qual deve ser a pregação da igreja para esses momentos. A pregação da igreja não deve ser como escapar de uma quebra financeira. A pregação da igreja não deve ser como escapar do vírus. A pregação da igreja deve ser como escapar dessa ira que está vindo sobre a terra. Como escapar da ira de Deus que está vindo ao nosso encontro. As pessoas adoram que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. E as pessoas avogam esse amor de uma maneira displicente, como se todas as pessoas estivessem sendo amadas por Deus. Não estão. Porque Deus não derramou o seu amor no mundo como uma chuva espalhada. Deus derramou o seu amor no mundo e também a sua ira como uma torrente de águas sobre um determinado lugar e sobre um determinado ponto. E que lugar foi esse? Foi o Calvário. A Bíblia vai dizer que em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele derramou o seu amor. Como ele derramou o seu amor? Borrifando sobre todos? Não. Ele derramou o seu amor de tal maneira, enviando o seu Filho. Todo o seu amado no Filho. Em Jesus. Não foi em Maria, não foi em Buda, não foi em Exu, não foi em Tranca-Rua, não foi em Zé Pilintra, não foi em Pombagira, não foi em Buda, não foi em nenhum deus da Índia, não foi em nenhum tipo de Deus. O amor de Deus foi derramado em Jesus. Por que você acha que Jesus é o único ser da história que consegue transitar por todas as religiões? Para uns ele é profeta, para outros ele é sacerdote, para outros ele foi uma pessoa iluminada, e para o cristianismo ele foi Deus. Bem, Jesus Cristo, por que Jesus Cristo é tão especial? Porque ele é o Filho amado, em qual Deus derramou o seu amor. Ah, pastor, que bom saber disso. Na minha religião tem Jesus, mas existe lá a presença de outras entidades? Existe a presença de outros deuses? De outros santos? Não, pastor, tem, mas tem Jesus também. Então não é aquilo que Deus espera de você. Porque a Bíblia diz que somente ao nome de Jesus será prestado culto. Ele deu o nome de Jesus, um nome que é sobre todo o nome. Ele não divide a sua glória com ninguém. O altar onde Cristo está não cabe mais ninguém. Se na sua igreja tem uma imagem, se na sua igreja tem um pote de sal grosso, tem um vidro de óleo, tem qualquer coisa, tem um candelabro, tem uma foto de um leão, seja igreja evangélica, seja igreja católica, se dentro da sua igreja o altar de Jesus Cristo é dividido mesmo com o seu pastor, Jesus Cristo não é o Deus da sua igreja, porque ele só é Deus daquela pessoa que o glorifica e que toda a glória somente é dada a ele. Bem, todo mundo adora João 3,16, eu falei aqui. Poucas pessoas gostam de João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu sei que já te disseram que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mas eu vou te falar uma outra verdade. Deus odeia o pecado. E o pecador também. Porque Deus, é bem claro aqui, ele diz que a ira dele permanece sobre aqueles rebeldes que não reconhecem a Cristo como Senhor. É muito fácil na mente separar pecado de pecador. Mas quando Deus mirar a sua ira no pecado, em quem ele vai acertar? No pecador. Você consegue julgar o assassinato sem julgar o assassino? Você consegue julgar o estuprador o estupro sem julgar o estuprador? Você consegue julgar o roubo sem julgar o ladrão? O pecador será julgado por causa do pecado. Salmos 95
3 ao 11 vai dizer: porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Veja que esse é o momento em que nós, enquanto igreja, devemos estar convidando o pecador. Convidando. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Não é o tempo de você ficar falando mal do seu irmão porque trabalha, ou porque não trabalha, porque tem medo do vírus, não. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirde a sua voz, não endureçais o vosso coração. Assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Estamos muito diferentes do povo do deserto? Estamos muito diferentes do povo do deserto, meu irmão. Estamos muito diferentes do povo do deserto. Muitas pessoas estão debaixo dessa palavra, não entrarão no descanso do Senhor. A verdade é que muitos confiaram nas suas riquezas, muitos confiaram, me perdoe não estar interagindo com vocês aqui agora, é porque é extenso, mas pode colocar seus comentários aí. Esse vídeo depois vai para o YouTube. Muitos colocaram a sua confiança nas suas riquezas, nos seus bens. Vemos aí o presidente do Santander morrendo, pessoas ricas morrendo. A filha do presidente de Santander falou assim: o que ele falou? Meu pai morreu rico, com a sua casa cheia de dinheiro, buscando aquilo que é de graça, que é o ar. A ira de Deus, ela achata ricos e pobres em uma só massa. Todos são alinhados. Todos estão alinhados. Deus vai compactar toda a humanidade. Rico, pobre, negro, branco, mulher, homem. Apocalipse vai dizer que vi diante do trono do Senhor, grandes e pequenos, todos estarão achatados pela ira do Senhor. Sofonias 1, 14 ao 15. Tem sofonias na Bíblia? Tem sofonias, na tua Bíblia também tem. A não ser que tenha rasgado. Sofonias 1, 14 ao 15, versículo 18. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ei-lá. Ei-lá, tipo assim, escute. Ei! Amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali um homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Teu ouro, teu dinheiro não vai te livrar do Senhor. Você acha superior às pessoas porque é rico, você vai estar diante do Senhor. Às vezes você fica ofendido porque eu estou apontando. Eu estou apontando, vou fazer assim, para mim também, eu não sou rico, então eu posso falar para você que é rico. Se você é pobre, não liga pro meu dedo. Você que é rico, você que se acha superior às pessoas porque é rico, Deus vai te achatar. Deus vai te colocar no seu lugar. E nenhuma prata e nenhum ouro vão ser capazes de comprar a sua salvação. E se você não se render a Cristo nesse momento, você vai estar no mesmo inferno que o mais pobre e miserável está. E assim como a parábola que nós vimos do rico e do Lázaro, aquele rico sabia que Lázaro existia, aquele rico passava por Lázaro todos os dias, porque a Bíblia diz que Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa dele. Ou você acha que tanto conhecia
que quando ele olha para Abraão e fala, pede a Lázaro, ele conhecia o nome de Lázaro e nunca se preocupou com Lázaro. Você que é adepto da teologia da prosperidade, que acha que Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para ficar 3 dias debaixo de uma terra, para ressuscitar, para colocar os seus apóstolos para morrer, para uma igreja ser perseguida, para a primeira igreja cristã ser queimada viva nos jardins de Nero, para os primeiros cristãos serem comidos vivos em arenas por leões, para você ser rico. Toma vergonha na tua cara. Você acha que o evangelho é realmente isso? Você acha que os nossos patriarcas, os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que vieram para esse continente pregar o sangue e o santo e poderoso nome de Jesus foi para você ser rico, meu irmão? É tempo da gente parar de tratar o evangelho como se trata uma prostituta. A gente olha só para aquilo que é capaz de nos gerar prazer. Esta crise deve levar o homem a se questionar: estamos prontos para o dia da ira do Senhor? Estamos prontos para enfrentarmos o Senhor? Estamos prontos para estarmos diante do Senhor? 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Examine-se. Se examina, meu irmão. Mas não se examina pela sua palavra e pelo seu... não, eu acho não. Se examina pela Bíblia. Ela é a regra de fé e prática. Ela é o prumo. Amós 7,7. Coloca a sua vida no prumo da palavra de Deus. Você que está adulterando aí, não, Deus sabe. Deus sabe? Ficarão de fora os adúlteros. Você que rouba a sua empresa, não, Deus, ficarão de fora os ladrões. Você que pratica magia, ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora aqueles que odeiam. Ficarão de fora os filhos desobedientes a pais e mães. Ficarão de fora os mentirosos. Existe uma régua, meu irmão. Você está achando que eu estou falando só para pessoas de outra religião? Eu estou falando para você que é crente. Ficarão de fora aqueles que cultivam ódio, aqueles que odeiam, aqueles que mentem, os invejosos, os lascivos, os avarentos, os fornicadores, ficarão de fora. Se avalia, mas se avalia pela regra da palavra de Deus. Você que toca a sua vida para falar mal de todo mundo, se avalia pela regra da palavra de Deus. Apocalipse 14, do 7 ao 13. Vai dizer, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, caiu, meu irmão. Sabe, as grandes cidades, Nova York, as grandes capitais, as grandes metrópoles, que davam prazer para a humanidade, que as pessoas tinham Rio de Janeiro, Lapa, Copacabana, Leblon, centro de São Paulo, grandes metrópoles, não, eu vou lá. Caiu, meu irmão. Não são capazes de dar nada para você. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo do seu interior fluirão rios de águas vivas. É por isso que nós não vamos atrás de coisas para nos dar prazer, porque o que nos dá prazer flui dentro de nós, porque um dia Jesus Cristo habitou dentro do nosso coração e nunca mais saiu, e Ele está disponível ainda para a sua vida. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando a gente fala de besta, a gente fala de decisão. E aqui eu vou falar para jovem, o que tem guiado as suas decisões? O que tem guiado você a tomar a decisão de fazer sexo ou não com a sua namorada? O que tem guiado a sua decisão, pastor, de pregar o verdadeiro evangelho ou não? Ou você quer ficar bem com o mundo? Ou você quer ficar bem com o sistema religioso? Não, porque o seu líder na igreja espera que você leve uma oferta. Então você vai lá e corrompe a pregação para extorquir o dinheiro das pessoas que estão ali. Não, mas você quer estar bem. Você está fazendo pacto com a besta. Você está fazendo pacto com o príncipe desse mundo.
Você quer ficar bem com os dois lados, só que a Bíblia diz que não se serve a dois senhores. Ou agrada a um, ou desagrada ao outro. A Bíblia vai dizer que o destino daquele que não escolhe ao Senhor Jesus Cristo como Salvador é ser perdido. Só há um Salvador. E se eu não escolho o Salvador, o que eu sou? Condenado. Eu era condenado. Jesus Cristo me salvou. Não, pastor, eu não concordo. Deus vai condenar só porque eu não escolhi Jesus Cristo? Eu acho que você não compreendeu. Eu acho que você não entendeu. Deus não vai condenar ninguém. Toda a humanidade já estava condenada. O que Deus mandou foi bom. Jesus Cristo vai dizer, eu não vim para julgar. As pessoas adoram, não, só quem julga é Deus. Se nem Jesus Cristo julgou, mas meu irmão, acorda. É óbvio que Jesus Cristo não julgou. E por que Jesus Cristo não julgou? Porque toda a humanidade já estava julgada. Toda a humanidade já está debaixo do julgamento do Senhor. O que Deus enviou foi salvação. Ele enviou para a sua vida um libertador que te tire do estado de condenação e que rasgue da tua vida na cruz a cédula que era contra você, dos teus crimes e dos teus pecados. Bem, você não vai ser lançado no inferno porque não escolheu a Cristo. O teu destino já era o inferno. O que Cristo veio fazer foi te tirar. A Bíblia vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já pertencíamos ao inferno. A humanidade já pertencia ao inferno. A humanidade decidiu estar longe do Senhor. Mas Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Bem, se eu já era condenado e eu não escolho um Salvador, qual é a minha escolha? Continuar como condenado. Não tenho por que reclamar do inferno. O inferno me pertence. Eu pertenço ao inferno. É direito meu ir ao inferno, porque foi a escolha que eu fiz. Não querer um Salvador. Foi a escolha que eu fiz. Rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse para aquele homem da cruz, você morreu porque você quis. Eu quero tocar a minha vida segundo o meu desejo. O meu caminho é o inferno. Aqui está a paciência dos santos. Estou em Apocalipse 14. Aqui estão os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. O meu medo não é morrer de Covid. O seu medo não deve ser morrer de Covid. Bem-aventurado, feliz é aquele que morre no Senhor, porque descansa das suas obras. O problema da humanidade não é morrer. O problema da humanidade é ser lançado no lago de fogo e de enxofre, que Apocalipse vai dizer, essa é a segunda morte. Esse é o problema da humanidade. Esse é o meu medo. Eu não quero ir para o inferno. O meu desejo é de estar com o Senhor para todo o sempre. Deus espera mais de nós, meus queridos. Deus espera mais de você. Que nós realmente sejamos o que diz lá no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados de coração
e a anunciar liberdade aos cativos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Deus já está às portas. Ele vai vir buscar todos aqueles que receberam ao seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Minha intenção em nenhum momento foi te ofender ou trazer uma palavra de tormento para a sua vida, mas te alertar que Deus está vindo acertar as contas com a humanidade e com o pecado e colocar o príncipe deste mundo, Satanás, no seu devido lugar. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A sua ira é vinda, mas o seu amor é presente. Se com uma mão ele segura a sua ira, com a outra mão ele te convida, dizendo: vem, pecador. Todo aquele que receber a Jesus Cristo como Salvador, assim diz o nosso Mestre Jesus, ainda que morra, seja de Covid, viverá. Ainda que você morra, meu irmão, a realidade superior é que nós viveremos para toda a eternidade diante da presença do Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que eu tenha trazido uma palavra de esperança e também de exortação ao seu coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui, Deus, de reflexão da sua palavra. Era para ser um momento mais curto, mas o Senhor foi nos conduzindo por outros pontos e outras vertentes da sua palavra. Obrigado porque o seu Espírito Santo ainda está presente entre nós, nos convidando a nos arrepender. Tende misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, guarda aqueles que estão enfermos. Olha para as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, para todos que estão enfermos nesse momento, que o Senhor os cure. Não vamos negar, esse é o nosso desejo. Mas eu vou dizer para ti, Deus, que ainda, Pai, que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque só tu, Deus, nos faz andar, só tu nos sustenta, só o Senhor é a nossa herança. Tu és a nossa porção, tu és o nosso bem-querer, o nosso bem maior, o maior tesouro das nossas vidas. Obrigado pela tua presença conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Se você chegou agora no finalzinho, eu vou deixar compartilhado. Assista lá todinho. É um vídeo extenso, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E compartilhe com seus amigos. Marque os seus amigos aqui, se você concorda com essas palavras. Bem, se você não concorda, né? Aí eu já não sei mais o que dizer. Amém? Estranho, né? Terminar uma pregação assim dizendo, eu não sei mais o que dizer. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz. Amém? Deus te abençoe.